tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Alfredo Nemesis, eu sou um dos narradores da comunidade Belém Noturno. E, bom, eu tô mandando esse vídeo agora porque, infelizmente, na sessão 2 do grupo Mão de Midas, infelizmente nós tivemos uma falha técnica e eu não consegui gravar a sessão devidamente. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, justamente para poder narrar os fatos que ocorreram. Lembrando que também no vídeo 01 também teve uma falha, porque depois que quando ele encerra, ele vai justamente para a reunião do personagem do Kleber, o Victorious, onde simplesmente o vídeo corta exatamente na sessão, sendo que tinha mais pelo menos umas meia hora de jogo ainda. Então eu vou fazer um resumo dos eventos que ocorreram, para que possa ficar um registro em vídeo de tudo que ocorreu, tanto nesse final dessa sessão 1, como também da sessão 2. Então vou começar a partir de agora. E o primeiro relato que tem é justamente quando o Victorious chega no Hotel Hudson, onde ele encontra a toreadora, que é a Alice Soares. Vou mandar aqui a imagem para vocês. Aguenta firme, mas a gente vai falar aqui, pessoal. Mas a princípio a reunião estava sendo, começou com o Victorious chegando, onde ele foi conversar com a Alice. Essa personagem é uma toreadora que se veste de uma forma bastante elegante. Ela estava com um vestido negro e a princípio ela mostra que, além de ser bela, parece que a beleza dela parece ter um ar sobrenatural, um ar sensual. É algo diferente de ser algo natural. Parece que é algo que atrai, que serve justamente para atrair suas vítimas. E nesse momento o Victorious tem um primeiro contato com ela, que se apresenta como uma representante do Principado do Rio de Janeiro. Ela explica pro Victorious que a forma como está sendo conduzido as coisas na Camarilla de Belém e como ele está fazendo pode ser um problema. Ela fala com ele, explica que o Principado do Rio de Janeiro tem interesses que o Vargas se mantenha, mas que eles também não ignoram o fato de que Victorious tem sua utilidade. Então é proposto que, se ele ceder a colaborar com o Principado do Rio de Janeiro, ele poderia colher os frutos disso. No entanto, ele teria que se retratar formalmente com o Vargas para que evite problemas. Victorious pegou e não aceitou a proposta. Ele disse que ia pensar sobre a situação. E nisso ele pegou. Vale lembrar que nessa conversa não foi apenas uma conversa, mas também foi um jogo de sedução. Tanto Alice quanto o Victorious tinham interesse em que ambas as partes. Então foi um belo show de sedução, uma batalha social bem interessante. Depois que tudo isso ocorreu, e vale lembrar que ninguém ganhou nesse combate, como disse Victorious, disse que ia pensar a respeito de tudo isso. Ele apresentou para Plínio e apresentou a Ellie para Alice. Ou seja, quase que foi uma reunião de toreadores ali no Hudson. Enquanto isso estava ocorrendo, o Ezequiel ia de encontro com o contato dele, o De Paula, encontraram o porto onde houve a explosão que supostamente o rato teria feito. A princípio, o De Paula queria uma certa, como poderia dizer a palavra,
queria garantir que eles poderiam ter uma conversa privada sem chamar a atenção de policiais. Vale lembrar que o Eric não é mais membro da polícia. E isso pode chamar a atenção, pode ser um problema para ele. Eric, sabendo que estaria naquele local, o porto, onde houve a explosão, ele decide seguir com o colega dele, que é justamente o Joden, o Nosferatu, no intuito de pegar, no intuito de ele conseguir ter uma cobertura. A ideia é que o Joden ficasse ofuscado e que ele conseguisse conseguisse alertar o Eric de possíveis ameaças. Nessa conversa com com De Paula, ele explica que por conta de algumas pessoas poderosas da política, o policiamento na área do Reduto, Cidade Velha, Campina, que são justamente os domínios da mão de Midas, seriam reduzidas drasticamente e que seria dado para outras áreas metropolitanas devido à questão da pandemia. Além disso, ele informou que houve um relatório da Secretaria de Segurança Pública que apontava que os explosivos usados na destruição do porto poderiam ter partido de 3 empreiteiras, sendo que uma delas era White Castle, que é justamente a empreiteira do Victorious. Ou seja, as investigações iriam convergir para a empresa do Victorious. Mesmo que não seja boato, com certeza que não tenha um partido, isso traria problemas futuramente. Além disso, o De Paula descobriu que um matador de aluguel, conhecido como Dimitri, que atuava bastante na área de Osasco, poderia estar chegando na cidade e que ele é bastante perigoso. Enquanto isso estava acontecendo, enquanto que o Eric e o De Paula estavam tendo essa conversa um pouco afastados, o Joden, ele meio que está verificando a área, checando, e ele percebe que enquanto eles estavam conversando, um grupo de pessoas armadas estava se aproximando, se esgueirando, tomando cuidado para se posicionar, para realmente pegar ambos de surpresa. Joden, usando o ofuscação, ele vai procurando uma melhor posição e tenta usar animalismo para alertar o Eric. Ele manda uma abelha para poder chamar a atenção do mesmo, já que eles não estavam usando ponto, não estavam usando nada que pudesse ser usado para se comunicar. Porém, o Eric não percebeu. E o que aconteceu? O Joden teve que ser rápido, ele teve que ser certeiro, ele precisava fazer alguma coisa. E ele quebra a sua ofuscação, invocando o seu enxame de abelhas para atacar um dos invasores, que, sendo atacado pelas abelhas, imediatamente ele dispara, chama atenção, só que já era tarde, o ataque já tinha começado, e imediatamente o Eric é alvejado por várias balas, ele é obliterado. Quem lembra da cena do Platoon, do cara levando vários projéteis, sendo objeto, é a cena completa que acontece. E nesse momento eles veem que ele é alvejado, mas ele não cai, e isso chama muita atenção, ou seja, teve uma quebra de máscara. Porém que além dessa quebra de máscara, tem a questão do Joden, que usou o enxame de abelha. Esse enxame acaba matando aquele atirador, e isso também é outra quebra de máscara. Então nem preciso dizer o quão caótico fica a situação. De Paula, vendo aqueles tiros, ele corre, ele se abriga, mas tentando buscar uma oportunidade para poder sair dali o quanto antes. E o pessoal começa a trocar tiroteio, o Eric atirando, os atiradores vendo aquilo, vendo que as balas não bastavam, começam a abrir fogo também. O combate, ele toma proporções bíblicas, virando um verdadeiro filme de Hollywood.
Então o trio melhor dizendo, tem que tomar uma decisão, pois com certeza viria mais pessoas, mais atiradores estariam chegando no local. Nisso, com os gritos frenéticos dos atiradores, Jordan escuta que, que tinha mais gente vindo, que o Eric não ia escapar com vida dali. E nisso, ele entra num estado paranoico. Ele quer sair dali o quanto antes. E nesse momento, De Paula, com um ímpeto de sobrevivência, ele corre pro carro e grita chamando tanto o Eric quanto o parceiro dele. E eles literalmente saem cantando pneu dali, sendo baleado, o carro baleado, o vidro estilhaçando. Eles conseguem sair dali por um triz. Nesse momento, o Ezequiel, que está retornando para sua casa, ele recebe uma boa notícia do seu empregado, que alerta, falando, que avisa que o Elias Nassan, o primigênio Ventrui, havia retornado sua carta naquela mesma noite, falando que gostaria de conversar com ele na noite seguinte. E nisso Ezequiel vai repousar, aproveitando, gozando dessa possibilidade. Porém, a noite não é satisfatória para Jordan, que além de estar sobre aquela situação, ele estava faminto, porque o uso do poder aumentou sua fome. Então ele precisava se alimentar, mas tentava resistir, segurou até a noite seguinte, mas sua fome estava se tornando perigosa, pois a qualquer momento a besta tomaria de conta. Ele poderia matar alguém. E o grupo, Ezequiel, meio que ao chegar ao local se surpreende, porque ele encontra marcas de sangue pelo refúgio. Ele vê que alguém estava ferido. Ele meio que vê que vai seguindo as marcas, e ele encontra o Eric na cama dele, ferido, cheio de furos de bala, fazendo uma bela de uma sujeira. E isso, ele até argumenta o que diabos que aconteceu, mas as explicações foram vagas. Além do fato dele ver que o Jordan está implorando por ajuda, pedindo por comida, falando de forma caótica, temendo pelo pior. Ezequiel conduz o Jordan para a cela do refúgio deles. E enquanto isso está acontecendo, o Victório está acordando com essa bagunça. E meio que para poder lidar com isso, para poder pelo menos diminuir um pouco a bagunça que está sendo gerada, ele vai e oferece o seu próprio sangue numa taça, para que ele possa diminuir a fome dele. Lembrando, o Jordan já tinha bebido sangue na noite anterior, então já é o segundo passo do laço de sangue com Victorious. Enquanto isso estava acontecendo, o Eric desperta, se cura um pouco. Ele estava muito ferido, mas não se curou completamente. Ele sai em busca de alimentos para que ele possa se alimentar, se curar, e ao mesmo tempo ele possa achar uma refeição para que o Jordan possa comer. Na sua busca, ele encontra um batedor de carteira próximo da área dos sucubos, onde ele rende o garoto com uma arma, se alimenta dele. O garoto acha até estranho o que aconteceu, mas ele conseguiu passar. O Eric passa a perna sobre no que ele disse. E nesse momento, quando ele se alimentou, ele sentiu a ressonância melancólica do sangue que ele se alimentou. Ele sentiu o mal que o garoto tinha, não a maldade, mas as atribulações que ele enfrentou. E meio que se sentiu compelido a tentar ajudar esse garoto. Imediatamente ele deu alguns trocados que tinha na sua carteira e falou com o rapaz para que ele voltasse na noite seguinte. Seu nome era Bruno.
e saiu, pois ele agora tinha que encontrar uma alimentação viável pro Joden. Só que ele não teve tanta sorte e acabou encontrando uma prostituta de aparência bem questionável. Essa prostituta tentou usar seus encantos no Eric, mas ele ofereceu um bom dinheiro para que ela o acompanhasse. E lá ele levou aquela prostituta para os sucubos, onde os funcionários até riram, observando que o Eric estava com seus gostos questionáveis com aquela mulher. Chegando lá, ele se depara com a cena onde está Victorious, tá com Ezequiel. A mulher se encanta vendo o Victorious, até porque ele é muito bonito. E o Victorious tenta convencer ela a participar de algum joguinho, só que ela meio que fica relutante, afinal de contas, o que estava acontecendo, porque que ela estava entrando naquele clube com aqueles homens tão bonitos. Victorious, sem paciência, usou presença para deixar ela mais suscetível. Porém, ao usar presença, ele também foi conduzido pela besta para um estágio de destruição àquela mulher, onde ele precisava fazer ela sofrer de alguma forma. A besta estava mexendo com seus impulsos, e quando ele estava conduzindo ela para frente para levar até a cela onde estava o Joden, assim que abriram a cela para colocá-la lá dentro, Victorious pegou a cabeça dela e projetou contra a parede, que bateu com muita força. Até ele se surpreende, porque a força colocada foi excessiva, cortesia da besta. E não foi só isso, abriu o crânio dela, vazou sangue, e imediatamente a mulher começou a convulsionar. Ou seja, Victorious tinha causado um traumatismo craniano naquela mulher. E nesse instante, sem pensar duas vezes, Joden parte para cima dela para se alimentar. Afinal, o gosto do sangue era convidativo. E ele começa a se alimentar da mesma, meio que luta contra os seus impulsos para não matá-la, mas ele sente o peso na sua consciência por ter que se alimentar daquela mulher. Porém, quando já era tarde, ele não conseguiu ajudar a mesma. Ele acabou não matou ela, mas a ausência de chamar por uma ajuda para salvar ela, fora o ferimento, acarretou na morte daquela mulher. Enquanto isso, um tempo antes, Salim, um membro da milícia de sangue, recebeu uma mensagem junto com a sua colega Angel, e imediatamente ambos entraram em contato para combinar de irem juntos ao encontro no Sucubus Club para saber o que estava acontecendo. Eles se programaram, se arrumaram, foram até o local. Lá foram encaminhados imediatamente para a sala de reuniões, enquanto que a coteria Mão de Midas tinha que lidar com o fato com o corpo daquela prostituta morta, que eles tinham que pensar, só que eles não teriam tempo para isso, pois seus convidados haviam chegado. Victorious, Eric e Ezequiel seguiram ao encontro de Salim e Angel, enquanto que Joden ficou contemplando a situação de ter aquele corpo ali, saber que tinha aquele cadáver ali para resolver aquela questão. Afinal de contas, como que ele lidaria com aquilo? Como que aquele peso daquela situação refletiria na sua consciência? Ele ficou ali pensativo sobre isso. Enquanto isso, na sala de reuniões da Mão de Midas, o Victorious, Eric, Ezequiel conversavam sobre uma questão problemática que ocorreu. Explicavam sobre o fato de Salim ter caçado no domínio da Mão de Midas. Angel ficou chocada, pois
sabia que o seu companheiro era alguém precavido e não tentaria algo absurdo. Porém, Victorious tinha uma solução para essa situação. Eram conterris aliadas e não tinham por que terem retaliações pesadas sobre isso. Então ele sugeriu uma assistência da Coterri, ou pelo menos de Salim, para acabar com o problema da Coterri, que era justamente o traficante playboy, e ofereceu uma margem de lucro de 20% sobre o que eles conseguissem do playboy, como uma forma de pagamento, já que Angel não tinha cometido nenhum erro. Salim assumiu a sua responsabilidade, dizendo que faria isso sozinho e que isso não deveria respingar sobre Angel. Porém, a La Sombra mostrou lealdade com o companheiro e disse que ele não deixaria ele sozinho na mão fazendo isso. Porém, falou que poderia aumentar um pouco essa porcentagem. E numa negociação com Victorious, se fechou em 25%. Salim disse que conseguiria eliminar o Playboy de maneira efetiva, sem precisar chamar muita atenção. Só precisava da foto e das informações adequadas para cuidar do mesmo. Nisso, Eric e Victorious falam que a situação não poderia ser apenas só matar o Playboy. Tinha que ter um ataque sincronizado contra as bocas de fumo do mesmo. Tinha que desmantelar a organização dele. O Bruhá, Eric, ele ficou bastante animado ao saber sobre o histórico militar de Angel, onde realmente ele viu que poderia lutar com um antigo irmão de armas. A reunião parece que estava indo bem, até que aquele momento chega um dos funcionários da equipe de segurança de Victorious e informa que tem alguma coisa ocorrendo na frente da boate. A reunião é interrompida e nesse momento o que ocorre? Eles encontram o carro do Ezequiel Sankt em chamas. E no que o carro estava em chamas, havia algo escrito próximo ao carro. Estava escrito Mão de Midas. E assim se encerrou a sessão número 2 da Coterri Mão de Midas. Eu sei, galera, desculpa mesmo pela falha técnica. Eu espero que isso possa sanar um pouco a vontade de vocês. E vamos torcer que nas próximas sessões a gente consiga realmente fazer algo a respeito. A gente está trabalhando para isso e informar que vai demorar um pouco para sair o próximo vídeo. Mas